Olá, eu sou Carolina Denardi, assessora de comunicação da Abrap. Eu recebi o convite gentil da nossa diretora de comunicação, Mônica Coleman, para mediar esse bate-papo com pilotos de helicóptero e mães. Além dela, outras duas pilotos aqui que são mães, que atualmente exercem um ofício em plataformas à frente de voos offshore. Então vamos saber um pouco, né, como é que é essa realidade, dividir um pouco dessa realidade com outras mulheres que já exercem a profissão ou que almejam entrar no segmento da aviação por helicópteros. Vamos a elas. E aqui a nossa diretora de comunicação, Mônica Coleman, junto a duas pilotos, a Leandra e a Dani, que vão contar um pouquinho pra gente sobre essa experiência, né, de como conciliar a maternidade com o exercício da profissão de piloto de helicóptero e com a cereja do bolo no offshore, né, que também traz mais alguns desafios extras, digamos assim. Mas antes da gente entrar neste papo, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho, se apresentassem, contassem um pouco do exercício da profissão, o que vocês fazem hoje, há quanto tempo na aviação? Acho que hoje em dia ainda está um pouco mais diferente do que foi na minha época, né? Então, eu acho que a Leandra e a Dani têm muito o que falar sobre isso e eu acho que vai ser um papo muito legal entre nós aqui. E, Mônica, você sempre voa offshore? Você tá Sempre voei offshore. Ah, legal. Sempre. Eu vou completar agora como piloto, porque eu comecei como comissária, né? Em 99. E como piloto de offshore, eu comecei... Vamos completar agora 24 anos, agora em junho. Parabéns. Então já tem uma estrada aí, né? Já tem muita água no nosso caso, né? Não é nem muito chão, é muita água, né? Porque a gente voa sobre o mar o tempo inteiro, né? Então já Leandra e Mônica são inspiração, né? E outras aviadoras também, mães, além das que não são mães também, né? A gente se inspira muito em todas nós, né? E somos essas entusiastas aí das mulheres. Bom, mas foi um desafio, né? Para mim, na maternidade, conciliar com a aviação, né? Eu estou no mercado desde 2010, foi quando eu comecei, né? Não tenho tanta experiência assim como a Mônica, né? Que é a nossa inspiração aí. E no offshore desde 2013. Então tem um caminhozinho aí interessante. Bom, mas a maternidade ela veio em 2021, né? Na pandemia. Na época eu estava como primeiro oficial na empresa, né, que eu trabalho, e assim, o lance da maternidade, de ser mãe, né, o desejo de ser mãe veio, o reloginho bateu, né, porque eu sempre fiquei na dúvida, eu sempre trabalhei, né, nunca parei, desde novinha, e aí eu sempre... aquela dúvida, né? Poxa, mas eu preciso ser promovida para depois pensar em maternidade, né? Sempre colocando prioridades, né, à frente. E, enfim, um belo dia vou experimentar, né? Vou ver se dá certo. Tentamos a gravidez, não aconteceu assim, do jeito que é, né? No estalar de dedos. Enfim, e de repente eu descobri a gravidez em 2021. Foi a melhor decisão da minha vida, né? Porque eu sempre coloquei essas prioridades na frente. E eu vou me permitir, parei, não, vou me permitir, vou tentar experimentar esse desafio, né? Porque é um desafio. E aí foi assim, nossa... a empresa que eu trabalho foi super acolhedora, né?
Mas, assim, o voltar, né? Porque uma vez que a gente sabe, né, da gestação e tudo, a gente tem que comunicar a empresa, né? Comunica o CMA, né? E aí a gente fica ali a gravidez inteira se curtindo, né? Quando eu voltei, foi ótimo, né? Quando eu voltei com 4 meses, né? Tirei minha licença certinho, e com 4 meses, e aí foi o desafio, né? Porque é um cansaço absurdo, né? E a gente incrível que dá conta, né? A gente dá conta. Mas a amamentação foi até aos 2 anos de idade, hoje meu filho está com 5 anos, mas eu tive um apoio da minha mãe, que me acompanhava junto com meu filho nas minhas bases, né? E amamentei até os 2 anos, assim, foi incrível, mas foi muito desafiador, muito cansativo. Agora, hoje ele está com 5 anos, ele não me acompanha mais, mas eu levei o meu filho até os 2 anos de idade, ele ia comigo trabalhar. Isso é muito sim. desafiador, né? Super. Até amamentou até os 2 anos, aí eu fiquei pensando nisso. Falei, bom, ela deixava, né, a reserva, como é que fazia? Aí ele ficava, ai, que legal. Eu não tinha vida praticamente social. As pessoas falavam comigo, oi, Dani, tudo bem no hangar? Querendo falar. Eu, não, tchau. E assim, mas a empresa, ela preparou um ambiente para amamentação, né, para retirar leite e tal. E foi incrível. Isso dá, assim, conforta a gente, né? Sem dúvida. Como chama seu filho? Meu filho, Bjorn. Ai, que nome lindo. Muito bom. Que legal. E depois, há quanto tempo você já está na aviação? Você contou um pouquinho de quando entrou no offshore e tal, mas sempre você esteve na aviação de voando em outra... Eu comecei na instrução, né? Mas eu sempre estive comercialmente, né, na aviação offshore. Legal. Desde 2013. Muito bem. Desde 2013, E Leandra, como é que foi essa história? Eu começo. Então, vamos lá. Eu entrei na aviação offshore em 2004, quando eu conheci a Mônica. Conheço a Mônica desde 2004. E eu entrei como comissária, voei até 2011. 2004 até 2011 como comissária. Inclusive, fui comissária da Mônica, voei muito com a Mônica. Foi uma grande inspiração para mim, assim como outras mulheres, Dani e outras também que não são mães. Mas a Mônica me inspirava muito porque, além de eu voar com ela já era mãe. E eu ouvia as histórias dela com as filhas. E a Mônica nunca romantizou a maternidade para mim. Nunca. E eu sempre tive medo, assim, sempre foi um sonho ser mãe, desde que eu nasci, aquela menininha que queria casar, ter filho e ser feliz para sempre, né? E aí, em 2011, eu comecei a voar como primeiro oficial na mesma empresa e hoje, atualmente, eu sou comandante de 92 dessa mesma empresa. Eu estou na empresa há 22 anos. Casei, tive filho, separei, tudo na mesma empresa. Eu falo que a empresa é como se fosse uma segunda parte assim, da minha vida, né? Eu casei com um piloto também, que era dessa empresa. Nós nos divorciamos, infelizmente, né? Porque ninguém casa para separar, mas aconteceu, os planos de Deus foram outros. E aí veio o grande desafio. A cereja do bolo. E voltando a voar. E eu me lembro muito bem que num período muito difícil, que foi na pandemia, uma criança, meu filho estava com uns 2 anos, eu encontrei com a Dani e com a Natália num café. E a Dani falou assim para mim, que estava com esse desejo. Você lembra, Dani? Eu me lembro. E aí você, meu Deus! Eu não sabia o que falar. Eu falei, então,
depende, né? Você tá casada, seu marido vai ajudar, sua mãe, como é que é? Porque se não tiver rede de apoio, eu não sei nem como se a mulher consegue dar continuidade na profissão. Porque, assim, muitas coisas da minha profissão foram atrasadas e continuam sendo, e não tem problema, porque a realização de ser mãe é maior do que qualquer coisa. Maior do que qualquer coisa. Verdade. Assim. Era o que eu queria mesmo. Hoje eu moro sozinha com meu filho no Rio de Janeiro. Ele tem quantos anos? Hoje ele tá com quantos? Fazer 8. Vai fazer 8. Agora, Ah, sim. vai fazer. Mas agora tá mais tranquilo, porque vai fazer 8 anos e eu tô com visita em casa, que é meu tio, estão saindo agora. E aí, assim, ele vai fazer 8 anos, tá melhor, porque eu tenho uma pessoa de confiança, graças a Deus, que Deus coloca na nossa vida, que me ajuda muito, mas está sendo espetacular morar sozinha com ele. Está sendo uma experiência para mim incrível. Como mãe, como mulher, como profissional, eu cresci e amadureci muito. Não só por estar morando com ele sozinha, mas várias outras questões também, né? Porque antes a minha mãe me ajudava, assim como a mãe da Mônica. Mãe é tudo, né, gente? Mãe é maravilhosa. É tudo. É verdade. Mas se não fosse minha mãe, eu não sei o que eu faria. Onde ela morava, quando eu me divorciei, veio morar comigo para me ajudar na questão com meu filho. Parou de trabalhar, ficou cuidando dele, para eu poder vir para o Rio trabalhar e voltar. Só que, assim, chegou um momento que, um ano e meio, que eu ficava uns 15 dias longe dele. Ele morava em Cabo Frio com a minha mãe e eu vinha trabalhar no Rio, que os helicópteros, durante a pandemia, só ficavam no Rio, né? E aí, começou a me gerar uma ansiedade, e nele também. Se eu saísse para um churrasco, para jantar com o pessoal, se eu estivesse me divertindo, parecia que eu estava traindo ele. Era uma coisa, assim, inconsciente. E aí, quando eu chegava na folga, os outros 15 dias, eu perdi um pouco o controle, assim, de chamar atenção, de querer brigar muito, de querer ordenar mais umas coisas. Porque, assim, o normal de uma família normal é o pai sair para trabalhar. Por mais que o pai seja aviador também, normalmente, os nossos amigos que são pais, os pais saem das suas casas, ficam 15 dias fora, e os filhos ficam com as mães. Nesse meu caso, o pai saía para trabalhar também, que é aviador, e eu também saía. Então ele ficava sozinho, sem pai e sem mãe, né? Ficava com a minha mãe, óbvio, toda uma estrutura perfeita, mas filho quer a mãe. O filho, ele tem que ficar com a mãe, ele quer a mãe. E depois que eu vim morar aqui no Rio de Janeiro com ele, assim, foi transformador, foi a melhor decisão que eu tomei, foi muito bom, muito bom. Mas, assim, eu passei situações de ir para o simulador e levar ele com 5 meses de idade, ter que amamentar, e ir com o peito empedrado, cheio de leite, pingando, molhando blusa, tendo que esconder essa situação, não contando para instrutor, não contando para ninguém, com medo de se sentir inferior, porque, entendeu? E, assim, tiveram várias situações dessas. Quando tem mudança de base, tô aqui no Rio de Janeiro, tem mudança de base, eu tenho toda uma estrutura para preparar para fazer essa mudança de base. Não é só arrumar uma mala e perder os alimentos que ficaram no frigobar, ou deixar a academia vencer, ou deixar o estacionamento que não pagou. Não é só isso. Eu tenho que montar toda uma estrutura de uma logística para deixar o meu filho seguro, confortável, confiante. Eu tenho que avisar quando que eu vou, quando que eu volto, por que eu estou indo. E, assim, é toda uma preparação que tem que ser feita. Mas agora está mais calmo. Agora também É sempre um desafio, né? Mentira. É muito interessante, assim, que eu acho que ouvindo vocês, tem um ponto que a Leandra comentou, né, que é do fato da Mônica não ter romantizado, e eu acredito que você, quando a Dani perguntou também, não romantizou, essa troca entre mulheres, mães da mesma profissão,
É super interessante, né? Porque por causa da amamentação, né? Essa ligação com o filho e essa troca de carinho, porque é um pedaço da sua vida que você está dedicando a uma pessoa que depende única e exclusivamente de você, né? Você não tem como passar isso de uma outra forma para uma criança, seu filho. Sabe, você racha o peito e leva, não dá. Né? Então, isso que a Dani falou que ela conseguiu fazer durante 2 anos é admirável, porque não é fácil, porque você está numa base, aqui hoje em dia nós temos em torno de 5, 6 bases mais ou menos, aqui, só na região aqui do Rio, né? E você não está preparada, você está numa base e simplesmente o helicóptero tem que sair dessa base para outra. Imagina quem está por trás disso tudo. Você tem que sair de uma base, você tem um filho, no caso da Dani, com a mãe também, leva tudo. Vai de carro e a gente vai de helicóptero. Então, assim, é desafiador. Isso não acontece todo dia? Não, óbvio que não. Mas quando acontece, é um transtorno muito grande. E só quem é mãe sabe o que é. Por mais que você tenha uma estrutura atrás de você, não é a mesma coisa do que uma pessoa que um piloto que seja pai, mas ele não está preocupado com quem que ele vai deixar o filho, porque o filho já está com a mãe. Aqui é o contrário, né? Aqui é o contrário, porque você é piloto e você precisa de deixar seu filho com alguém. E esse alguém, muitas vezes, no caso até da Leandra, não é da família. Hoje em dia, ela tem uma pessoa que toma conta do João Pedro, que não é família, né? É complicado, não é uma coisa simples. E se você sai, vamos mudar de base, calma aí, eu tenho que avisar essa pessoa para essa pessoa assumir a minha casa e ficar 24 horas com meu filho, né? Não é simplesmente, eu tô indo, entra no helicóptero, pega a sua bagagem, que você está no hotel e vai. Não é simples assim. Mas é sempre um desafio. Mas eu acho que é extremamente gratificante ao mesmo tempo, né? Vocês, então, estão passando por isso agora, não é fácil. Uma coisa que comigo, na minha época, acontecia, que eu ficava preocupada, né? Apesar de estar com a melhor pessoa que podia estar, que era com a minha mãe, mas eu tive uma vez que uma das minhas filhas, a mais velha, ela teve uma crise de uma dor que não descobriam que ela tinha. E eu estava em Tomé. E minha mãe, tentando não me deixar muito preocupada, mas ela falou assim, Mônica, ela está sendo internada porque não conseguem descobrir o que ela tem. E eu entrei em desespero. O que minha filha tem? Né? Ela já tinha 10 anos na época, 10, 11 anos, mas mesmo assim você fica sem saber o que está acontecendo, né? Até descobrir que era rim, enfim, eram outras. Mas você fica nervosa. E como é que você trabalha? Né? Você tem que saber lidar com essas situações. Você está entrando num voo preocupado com o filho que está passando mal, com o filho que está com uma outra pessoa. 2 anos do Bione, que ele entrou na fase escolar, né? Ele começou cedinho, para ele ter a rotina dele, aí que sofreu muito fui eu, porque eu ia trabalhar e ele não estava ali comigo, né? Aí foi o efeito reverso. Mas, assim, era culpa atrás de culpa, né? Isso aí que a Leandra falou. Eu saía para jantar, meu Deus, eu estou jantando, sabe? Eu ia para um simulador e eu estou deixando meu pequenininho. A gente se culpa muito. Até que uma vez um colega falou assim, Dani, você tem que se permitir. Aproveita esse momento para você tomar um café tranquilo, você merece, até para dar qualidade, né? E esse que vocês usam, né? Quais as ferramentas mentais, que recursos vocês usam para poder driblar mesmo? Porque a gente sabe que falando, né, de voo, de segurança de voo e tal, essas emoções, elas interferem. E eu vejo vocês aqui, assim, dominando, pelo menos, né, no exercício da profissão aí, mesmo que depois, né, bata, né, a emoção bata mais forte. Mas quais os recursos que vocês utilizam aí para poder driblar, né, essas emoções?
Amigas. É verdade. É verdade. Olha, eu vou te falar, assim, era muito... Eu chegava muito cansada, né, no dia seguinte, assim, na apresentação. Mas eu via Oi, Dani, tudo bem? Qualquer palavra dava, assim, um suporte emocional enorme, né? Dani, olha, o seu curso, você pode fazer até tal data, sabe? Assim, qualquer palavra para a gente, acho que emocionalmente valida muito, né? São os colegas de trabalho, os amigos, as mulheres, né? Esse apoio emocional aí deixa a gente ali de forma bem equilibrada, né? Eu vou te falar, o trabalho me ajudou muito também. Que legal. Eu lembro da fase que eu voltei a voar, porque são só 4 meses, né, de licença maternidade e mais um mês de férias, né, que a gente acaba tirando. Então são só 5 meses. E aí eu fui para o simulador, em São Paulo, levei ele amamentou também até 2 anos. E aí, quando eu voltei do simulador, que eu entrei na escala, em janeiro, a empresa estava passando por um processo que ela ia implementar o Scanflow. E aí, minha filha, eu não dormia, eu não comia, mas eu só estudava. Eu só chorava e estudava. A mesma coisa comigo. Era uma empresa antes da gestação. Outra quando voltou. Mas eu a lembro mesma bem coisa, dessa parte. Leandra. Comigo aconteceu a mesma coisa. Era uma empresa de um formato e depois, quando eu voltei, era outro. Nossa, eu fiquei aterrorizada. Meu Deus, eu não vou conseguir. Mas eu consegui. Não, eu engoli aquilo lá, que eu sabia aquilo ali decorado. Até hoje eu sei tudo. Eu imprimia os papéis, começava a estudar. E eu e Mônica estudava comigo. Eu ia para casa dela, ela ia para minha casa, a gente ia para café e ficava estudando junto. Uma fazendo ping-pong com a outra. Mônica me ajudou muito nesse processo. Ela acompanha a minha vida inteira, né? Desde que a gente se conhece. Inclusive, foi ela que me levou para a maternidade, para ter um neném. E aí, então, para a gente poder fechar, né, tem muito para se falar, mas acho que já deu um pouco para dividir, compartilhar. E aí eu queria que vocês deixassem as considerações finais de cada uma de vocês aqui, para quem está assistindo a gente. Bom, vou começar então. Eu acho que ser mãe é muito gratificante. Conciliar com o trabalho que a gente escolheu é mais gratificante ainda. São momentos difíceis, mas a gente dá conta, como diz a Dani, né, Dani? E acredito que não adianta tampar só com a peneira. Como eu já falei com a Leandro na época, não é fácil. Não é fácil, é uma responsabilidade muito grande e desprende um tempo, sua energia, mas no final é gratificante. O que eu poderia dizer, uma vez o meu marido, diversas vezes eu sou apaixonada pela aviação, amo o que eu faço, e meu marido, e pensei por várias vezes, né, nesse momento aí difícil, puxa, eu não vou parar, vou dar um tempo, eu não estou aguentando, né? E assim, ele me apoiou, isso foi bacana, porque ele chegou, Dani, você se imagina ficar sem trabalhar? O que adianta você ficar em casa? Só que você está feliz com o seu filho, com o nosso filho, mas e a sua essência, sabe? Assim, essas palavras foram muito boas de se ouvir, e é realmente isso, né? A gente, antes de ser mãe, nós tínhamos, né, a nossa rotina e a nossa essência, e uma vez que nos tornamos mães, tudo melhorou, né? A gente acha que, nossa, como que vai ser, né? Mas tudo melhorou, mais maturidade,
mais tranquilidade no momento difícil, né? Porque a gente tenta gerenciar ali o tempo todo muito desafio, mas vale muito a pena. Eu sou extremamente maravilhada assim, por essa escolha, né? Que Papai do Céu me deu aí de ser mãe. Eu acho, o que a Dani falou me toca muito mesmo com isso aí. Porque, assim, o que eu tenho na minha cabeça, né? O que me fortalece também. O que me fortaleceu. A felicidade dos filhos, ela está interligada à felicidade do pai e da mãe, inclusive a nossa. Quando nosso pai e nossa mãe estão felizes, nós estamos felizes. Então, é isso que eu colocava na minha cabeça. Eu falava assim, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo e eu quero que o pai dele seja o homem mais feliz do mundo. Porque o meu filho vai ser a criança mais feliz do mundo tendo um pai e uma mãe feliz. Então, isso aí que eu levo como lema para minha vida. E o pai dele é um excelente pai. Facilita muito a minha vida quando ele pode, porque ele também é aviador. Mas é aquilo, né? Tô indo voar. Fica com a mãe. Resolve aí. Né? Pai é pai, mãe é mãe. É isso. E eu sou muito feliz de ser mãe. Se eu puder, seria mãe mais vezes. Mas a profissão Exatamente. Faz pensar, começar tudo de novo, como que vai ser. E, assim, nessa configuração de vida, de família, criar, né, sozinho, assim, nessa logística de dia a dia, não é uma coisa que eu quero. Não é. Não tem condições. Tá bom assim. A logística pesa muito, né, Leandra? Buscar todo dia na escola, levar no inglês todo dia, de levar no jiu-jitsu, no judô, no futsal. Então, isso cansa, isso, né? E você tem a sua vida também, foi o que a Dani falou. Eu voltei a treinar só agora, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar muito em movimento, ativa, fazendo atividade, e eu só voltei a fazer isso agora, da forma que eu gostaria agora, né? Tem umas outras coisas que a gente ainda deixa adormecido, ainda vou esperar ele crescer, né? Mas tudo tem o seu tempo, tem o seu momento, e eu estou muito feliz. Vou te dizer que na minha melhor fase hoje, vivendo com meu filho e trabalhando, e estou muito realizada profissionalmente, pessoalmente também. Muito feliz. E pergunta que não quer calar, né? Nesse Dia das Mães... Tenho filhos, que é maravilhoso, pronto. E nesse Dia das Mães vocês vão estar na plataforma ou estarão com os filhos? Trabalhando. Eu vou estar trabalhando. A Lê acho que está de folga, né, Lê? Vou estar de folga. Vou estar com ele, vai ter apresentação no Dia das Mães. Aí tem essas coisas que quando a apresentação cai, é uma confusão. Aí tem que resolver isso, né, Dani? Assim, eu vou estar trabalhando também, né? Mas o bacana é que a empresa, um mês antes, né? Um mês anterior, disse, Dani, vou te dar um presente, a escala, né? Aí o quê? Você vai estar na base Rio, né? Sou do Rio, base Rio, presente Dia das Mães. Poxa, que legal, obrigada. Gente, muito obrigada pelo papo, eu tenho certeza que, assim, enriqueceu bastante, é sempre boa a troca. E desejo a vocês um excelente, lindo, abençoado e feliz Dia das Mães pra gente aí, né? Pra vocês. Gente, parabéns Carol, pelas histórias. Obrigada por ter aceitado esse convite também. E obrigada, Dani e Leandra. Eu sei que vocês também, no dia a dia, não é fácil. E mesmo que seja um tempo curtinho, eu sei que demanda um certo... trabalho em organizar tudo isso. Obrigada. Eu vim com a Dani. Eu também. A gente, mesmo longe, né? Nossa, que maravilhoso estar com elas. É um prazer sempre, gente. Muito bem. Muito obrigada, então. Obrigada. Beijo. Beijos. Até a Beijo pra próxima. você.